Meus irmãos, nós começamos na semana passada uma nova série de exposições bíblicas intitulada Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E começamos pelo texto de 1 Samuel capítulo 7, apenas para despertar-nos para o tema que nós escolhemos para essa série, mas hoje nós vamos começar do capítulo 1. Então, semana passada era para dar a tônica do ministério forte que Deus deu a Samuel. Então, nós aprendemos sobre aquele grande despertamento que Deus efetuou em seus dias, por causa da sua pregação feroz, a sua pregação vigorosa, conclamando o povo ao arrependimento. E eles então deixaram os seus falsos ídolos, os seus falsos deuses, e começaram a servir ao Senhor, jejuaram, confessaram, e Deus deu grande livramento ao povo, abençoou o povo em todos os dias de Samuel. Por isso eles então colocaram uma pedra e disseram: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nesse livro nós vamos caminhar durante alguns meses, quem sabe até anos, não sei quanto tempo vamos gastar para cobrir todo o livro. E é um livro empolgante, que nós vamos ver a história de Samuel, esse grande servo de Deus. Vamos também aprender a história dos grandes reis de Israel, um momento importante de transição do livro dos Juízes, do período dos Juízes para o período dos profetas. Abra sua Bíblia então em 1 Samuel capítulo 1. Nesse capítulo 1 ele tem como estrutura 3 divisões principais, por isso eu só vou proceder a leitura da primeira parte. A primeira parte do texto fala da crise em que uma mulher chamada Ana vivia, que reflete a crise existente naquele período. Era o final do período dos Juízes. Nós vamos ler então inicialmente de 1 a 8. Depois os versos 9 a 18 nos falam do clamor de Ana, que também reflete o clamor do povo, conforme nós aprendemos semana passada no capítulo 7, quando dizia que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Era um tempo difícil de dor e de lamento. E finalmente a última parte do texto, do 19 ao 28, onde nós temos a resposta de Deus a Ana, que também reflete a resposta de Deus ao seu povo pactual. Acompanhe a leitura que farei inicialmente dos versos de 1 a 8. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Convencido esse Eucana. Meus irmãos, sempre que Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele levanta homens. Ele capacita pessoas. Ao ponto da gente identificar que toda vez que um homem é levantado como um bom líder sobre o povo de Deus, isso é um sinal de graça, sinal de que Deus está presente na vida do seu povo, que Deus ama o seu povo, Deus levantando homens fiéis.
Mas se você quer ver na Bíblia um sinal de desgraça, um sinal de miséria, ou um sinal de abandono, é quando não aparecem líderes, ou quando surgem líderes fracos e repreensíveis, como é o caso do contexto em que esse texto que nós lemos nos remete. É o final do período dos juízes. Se você voltar 3 folhas, você vai ver o finalzinho do livro dos Juízes, do capítulo 21, o último versículo do livro dos Juízes, verso 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um faz como bem quer. Era uma época pós-moderna, só que lá atrás, uma época onde a verdade era relativizada, bem lá atrás. Cada um achava, não, a minha verdade é essa, eu acho que é assim, e cada um fazia desse jeito. A época era tão complicada que quando você vai ler a história dos reis de Israel, dos juízes de Israel, que compreende esse livro, nos faltam bons exemplos. Você tem o livro anterior de Josué, a conquista da terra prometida, um líder vigoroso, inclusive o nome de Josué aponta para Cristo, não só o nome, que é o mesmo, né? Josué e Jesus é o mesmo nome, que significa ao Senhor pertence a salvação. Não apenas isso, mas o aspecto de Josué ser irrepreensível, de ser um líder forte que vai pegar o povo de uma nova situação. O povo acabou de sair do Egito e vai botar na terra de Canaã, expulsando os inimigos, destruindo os inimigos, despojando os inimigos, apontando para o que Cristo veio fazer. Cristo é aquele que nos conduz à nova Canaã e que despojou principados e potestades, triunfando deles na cruz. Então Josué aponta para ele, que líder vigoroso. Como é bom quando a gente vê exemplos de bons líderes. Aí você vira a página e começa o livro de Juízes. É um juiz mais melequento do que outro. Um é precipitado, Jefté. O outro é super forte, ao mesmo tempo super fraco, Sansão, que dorme nos colos das mulheres da vida e perde sua força no colo de Dalila. Você vai vendo Gideão, você vai vendo a história de Baraque, que ficou meio frouxo, não teve coragem, ele que era para ser o homem ali, mas na verdade Deus levanta Débora para apoiá-lo naquele momento. E quem vai para a galeria dos heróis da fé? Nem a Débora, no final das contas, é o próprio Baraque. Aí você vai vendo um após o outro. Tem um outro que tem um ídolo dentro de casa. São histórias complicadas, você não vê neles líderes irrepreensíveis, mas eram líderes. Ou seja, era uma época, como o texto diz, era uma época de ruína mesmo. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele levanta homens. O texto de hoje nos mostra as primeiras informações que nós temos do grande servo de Deus chamado Samuel. Como foi o seu nascimento, como se deu os seus primeiros dias, a consagração que ele teve, como que era o contexto da sua família. E nós vamos ver hoje aqui apenas a sua concepção, ele pequenininho, e depois nós já vamos ver Deus chamando ele para o trabalho e colocando ele exatamente num contexto conturbado, porque a situação dessa primeira parte que nós lemos apresenta a crise de Ana, como Ana sofreu, nós vamos ver aqui agora. Mas mais que isso aqui mostra o contexto em que o povo vivia, que também era um contexto de crise, uma crise de coisas que não estão como a gente gostaria. Então você pode observar esse contexto da crise da Ana, que reflete muito mais a crise da época, quando você começa a ter as primeiras informações de um texto. Fala de um homem crente chamado Eucana. E a primeira coisa que diz é que ele tinha 2 mulheres. Aí você fala, não é o referencial de Deus esse, porque esse é o contexto dos juízes. Você fala, como é que é um homem de Deus? Ele está indo para sacrificar, ele está indo para entregar o dízimo dele, ele é um homem que adora a Deus, leva as coisas a sério, mas tem 2 mulheres. Então você vê, essa era a época dos juízes, as coisas não estão bem colocadas no lugar. Essa mensagem se aplica muito para nós hoje, que também vivemos vidas complicadas. Quantas pessoas nós vamos dizer assim, estão no primeiro casamento, o primeiro casamento já deu, está no segundo, no terceiro, no quarto.
Quantos estão vivendo com seus filhos bem? Não, um filho está rebelde para cá, outro filho para lá, outro filho para cá. Quais são os nossos contextos de trabalho? Não, esse aqui foi demitido por justa causa, aquele outro aprontou isso no emprego, tem aquilo outro, depois vem pastor, vem orar por mim. Dá vontade de dizer, eu vou ele disciplinar. O que está acontecendo? Então essa é a nossa época. Uma época que você fala, os jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e a gente vê uma juventude fraca, caída. Você vê adolescentes que poderiam estar mais firmados no Senhor, mas estão desanimados, envolvidos com as coisas desse mundo. Você pega os casais novos, e ao invés de ver casais comprometidos com Deus, eles só estão preocupados em ganhar dinheiro e ir passear, em arrumar a sua casa, as suas casas apaineladas, bonitas e tudo mais, mas as coisas de Deus deixadas de lado. Esse é o triste contexto que nós vivemos. Será que é muito diferente do período dos juízes? E os líderes que aparecem na frente das igrejas? Às vezes a gente vai puxar a ficha, a capivara do vivente e fala, rapaz, que coisa é essa? Mas às vezes estão à frente das igrejas, com o nome sujo no SPC, não pode contar o que andam fazendo, porque estão enrolados com isso, com aquilo outro. Que tipo de liderança nós estamos vivendo? E essa é a época que a gente vive, não muito diferente da época dos juízes, onde cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, e nos falta gente repreensível. Se eu disser assim, vai ficar aqui no templo hoje só quem começou nos caminhos do Senhor, nunca se desviou, e não tem nada de erro na sua ficha corrida. Eu fico pensando, quem vai ficar aqui para me ouvir? Porque eu também não vou estar aqui dentro, né, pelo jeito. Quem vai ficar aqui? Um bando de pecadores que vive muitas vezes fazendo o que acham certo aos seus olhos. Esse era o contexto. Aí você vê agora um microcontexto, que é o contexto de Ana, mas que, como eu disse, reflete esse contexto maior de crise. Porque esse homem chamado Eucana, com duas mulheres, isso não vai dar certo, né? Mas ele era queridão, né? E ele tinha duas esposas, Penina. Ele ficou muito feliz com a Penina, porque a Penina, ela lhe deu muitos filhos e filhas. Ana, porém, Ana não tinha filho nenhum, e a razão de Ana não ter filho, o texto diz, é porque o Senhor lhe cerrou a madre. Não era simplesmente algum problema físico ou alguma crise do casal, não. Deus deixou ela estéril. Isso está registrado ali no versículo 6. E isso fazia com que Ana ficasse muitas vezes irritada. Mas irritada pelo quê? Não é que ela se irritava do nada. É que a Penina era terrível. Eu fico imaginando, o texto não diz, mas eu fico imaginando como seria, né? Coisa de mulher encrenqueira. E aí você vê a Penina dizendo, ai que maravilha, quantas bênçãos o maridão trouxe para mim. Quer dizer, trouxe para ti também, mas tu não tem filhos, né? Ele trouxe para todos os nossos filhos. Saia dali, a Ana ia chorar. Ah, meu Deus, por que só me deixa sem filho? Essa miserável dessa mulher fica só me falando coisa. E uma ficava irritando a outra por essa questão de uma ter muitos filhos e a outra não ter filho nenhum. Então esse era o contexto de crise dela. Ainda que o marido tentava compensar, dava uma porção dobrada para ela, para tentar dar uma equilibrada, mas não compensava no fundo. E o texto diz que toda vez, de ano em ano, ele subia para levar o sacrifício e tal, e dava a porção para Penina e seus filhos, e a Ana dava a porção dobrada. E aí no versículo 7 diz que a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Tinha todo aquele banquete, sabe aquela coisa assim, tipo, é quase um distúrbio alimentar, só que é o contrário. Tem uns que quando estão em crise, não param de comer. Mas o caso da Ana devia ser sequinha, anêmica. Por quê? Porque não queria mais comer. Tinha tudo, trazia as coisas lá, mas não quero comer. Por que arrancou a fome dela? As crises dentro de casa. As crises dessa mulher que tinha os filhos do Eucana, do marido, e ela não podia ter filhos. E o Eucana ainda vinha se sentindo, né? Versículo 8. Ana, querida, por que você chora? Como a Ana é querida, apesar de todo o sofrimento, ela não chega. Tu não já sabe, miserável, né? Tu não já sabe que eu quero ter filho, já te falei tantas vezes, não tenho.
Mas não, ela fica ali. Por que tu choras, Ana querida? Por que não comes? Por que está com o coração triste? Deve ser por causa dos filhos, né? Não sou eu melhor do que 10 filhos. Esse autoestima é um negócio fora de série, né? Esse cara se sentia. Esse Eucana, ele estava muito cheio de si. Não resolvia o problema dela. E ele não tinha como resolver mesmo. Será que tinha alguma clínica de fertilidade naqueles dias? Processos de adoção? Alguma outra forma de conseguir filhos? Não tinha. Para Ana não ter filhos não era só uma tristeza de viver sem ter a bênção de uma prole, mas também era um sinal de opróbrio. É como se tivesse uma maldição sobre ela. As pessoas, o que essa mulher fez? O que ela aprontou, hein? Que Deus fez assim com ela? Ou até mesmo a comparação indevida, porque geralmente quem não tinha filhos eram prostitutas que se utilizavam de vários meios para não engravidar, para continuarem no seu meretrício. E alguém podia até associar isso a ela, uma mulher de bem, mas que não tem filhos. Alguma coisa está errada na vida dela, alguém poderia dizer. Deixa eu fazer uma aplicação sobre esse assunto, antes de fazer uma aplicação mais abrangente, especialmente para mulheres, especialmente para você, querida irmã, que está querendo ter filhos, e até agora Deus não abriu a sua madre. Aqui eu já estou dizendo a lição, é Deus quem abre a madre. Deus pode lhe dar filhos. É Ele quem pode fazer isso. Se você tem o desejo de ter filhos, esse desejo é louvável. É bíblico, inclusive, porque é uma das ordens do Senhor. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas por que será que Deus ainda não lhe deu? Pode ser que Deus esteja querendo trabalhar o seu caráter. Pode ser que Deus esteja querendo que você seja preservado de outros problemas, como nós já vimos de mães, de mulheres que queriam tanto um filho, e quando tiveram filho, o filho virou Deus da vida delas. Então, às vezes, essa pausa, quem sabe você já teve filhos, perdeu, tentou de novo, se frustrou. Deus está no controle disso tudo. Ore a Deus dizendo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Porque mais cedo ou mais tarde, Ele pode reverter esse quadro. Aqui na igreja nós temos vários testemunhos, né, de pessoas que viviam assim, sem filhos, e que depois chegaram aqui com gêmeos, e que tiveram filhos quando a gente menos esperava. Então, não desista, porque o desejo é nobre, mas ao mesmo tempo sonde seu coração se a motivação é correta. Para que você quer ter um filho? Para fazer assim com as suas asas? Super protegê-lo, idolatrá-lo? Ou você vai ter filhos para a glória de Deus? Filhos para serem discípulos do Senhor? Então, pense nessas coisas. Deus pode estar tratando com você, assim como estava tratando com Ana. Mas certamente Deus tem planos maiores do que os nossos. Ana queria ter um filho, mas o plano de Deus era bem maior, conforme nós veremos. Então aqui, meus irmãos, nessa primeira parte, nós temos a crise dessa mulher. Mas não apenas essa aplicação eu gostaria de trazer. Eu gostaria de trazer a aplicação para você também que tem enfrentado outras crises, que não é da gravidez, especialmente os homens, né? Embora pareça que eu estou, mas isso não se aplica. Quem sabe você está enfrentando outros problemas na sua vida, outras crises que você não vê a hora de resolver e elas não resolvem. Às vezes problema dentro da sua casa, que você queria muito resolver. Às vezes problema com os filhos quem sabe maiores, porque quando é pequenininho, tu dá a chilepada de havaiana na poupança dele e ele chora e volta. Depois que fica grande, ele endurece o pescoço e sai. E aí você começa a lidar com isso, querendo resolver e não consegue. É a sua crise. Quem sabe a sua crise é tentar vencer dívidas que estão aí batendo na sua porta há anos, quem sabe décadas. Meu Deus, nunca resolve. A conta bancária parece uma boca grande assim aberta, né? Primeiro do mês cai e já abre de novo dizendo, manda o próximo pagamento. E nunca fica nada. Senhor, quando é que eu vou resolver isso na minha vida? Crises de relacionamento que parece que não se resolvem. Então eu queria dizer para você, meu irmão, tenha esperança se você tem enfrentado algum tempo de crise. Inclusive crise no país, porque esse era o contexto maior.
Era uma época que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Faltava uma liderança firme e forte naqueles dias. Então, quando nós também enfrentarmos crises na cidade, crises no país, crises no estado, crises na igreja, crises no trabalho, crises dentro de casa, crises de relacionamento, crises interpessoais, crises internas da alma, saiba, Deus está vendo tudo isso, Ele pode reverter. Quem fechou a madre de Ana foi Deus. Deus governa sobre todas as coisas, inclusive as crises, é Ele quem está administrando tudo isso. E Deus é poderoso para pegar as crises mais terríveis, os cenários mais nefastos, e de uma forma gloriosa transformar isso no palco da sua glória, da sua redenção, mostrando o seu poder e a sua graça, que é o que nós vamos ver na sequência do texto. Vamos proceder agora à leitura da segunda parte, essa segunda parte que fala do clamor de Ana, já que ela vivia essa crise, o marido convencido, uma rival que lhe provoca, desejo nobre sem ser atendido. Em meio a essas crises, ela clama ao Senhor. Acompanhe a leitura, versos 9 a 18. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meus irmãos, nessa parte aqui nós temos o clamor dessa mulher. Ela está na casa do Senhor, um ambiente propício para buscar a Deus, e o texto então diz que ela, com amargura na alma, com tristeza na alma, ela começa a orar a Deus. A oração dela vinha do fundo do seu coração, ela não podia fazer uma oração da boca para fora, é uma oração sincera. O coração está em aflição, o coração está em crise, então aquela mulher, ela não está falando assim, como a maioria das vezes a gente está falando, ela está derramando o seu coração diante de Deus, ela está chorando diante de Deus, de tamanha dor que ela sentiu em seu coração. Hoje de manhã eu fui fazer um culto no quartel, às 7 da manhã, e me surpreendeu um soldado. Da hora que a gente começou o culto, até o final do culto, ele não parava de chorar. Eu falei, até hoje eu não sei, eu vou procurar ele depois, para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Porque no início, nem tinha ouvido nada ainda, no início ao fim, não parava de chorar. Parecendo o Galdino. Mas o Galdino dá pausa, pelo menos, né? Chora um pouco, para. Mas assim, Ana estava alguma aflição tomando conta do coração dela, que ela não conseguia nem falar direito. O texto diz que ela começou a chorar tanto, sabe aquele desespero de alma, que os seus lábios se moviam. A ideia de lábios movendo é como se estivesse tremendo.
Ela está em tanta aflição de coração, de alma, que ela só falava do coração para Deus. Era aquela oração silenciosa, mas ao mesmo tempo ela chorava, seus lábios tremiam. Esse era o momento que ela estava. O texto diz que ela se demorou no orar perante o Senhor. Não era aquela oração costumeira, foi uma oração mais demorada. Ela gastou mais tempo. Ela falava só no coração. E aí de repente aparece um homem de Deus, muito piedoso. Bem, você já sabe como é a época, né? Eu disse que a época é marcada por líderes fracos, ruins, como Eli. E seus filhos, nós vamos aprender mais sobre eles. Da rejeição que Deus vai ter a esse líder, da rejeição que ele vai ter e do mal que vai sobrevir aos jovens Hofni e Finéias. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas esse homem chega assim na hora e emite o julgamento. Eita, Ana véia, já está na manguaça, né, minha filha? De novo, hora dessa. Porque ele olhou aquela mulher, ele achava assim, está bêbada. Subiu a serra, tomou muito vinho, está ali cheia. O que aconteceu? Ana! Então ele não pergunta, ele emite julgamento. Que tristeza isso, né? Às vezes o líder pode pecar fazendo isso. Que bom que Ana era uma mulher crente. Ela podia dizer, cheio da cachaça? Tu vai ver agora o que é cheio da cachaça. E quem sabe ela ia ficar brava, porque tem mulher que quando fica brava, rapaz do céu, tu sai de perto. Quando essa mulher ficasse brava, mas ela não fica. Ana, o nome dela é Graça. Ana é alguém cujo espírito é mais introvertido, ela é mais recatada, sofrida, aflita. Ela ainda tem coragem de dizer para o homem assim, não, meu senhor, não perdeu respeito pelo líder. Eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi nada disso não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não me tenhas como uma ímpia, uma filha de Belial, a referência aqui. O que eu estou fazendo aqui é porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Aí eu ali, tá bom, filha. Que Deus te abençoe então, que ache mercê diante das suas petições, que Deus te abençoe, viu? Se fosse eu ia falar, rapaz, pra que eu fui falar um negócio desse? De vez em quando ele dá uns fora, né, assim, tipo aqueles fora que você encontra alguém assim, fala, prazer conhecê-lo, é sua filha? O cara, não, é minha esposa. Aí, né? Ou chega para uma senhora assim, fala, a senhora está grávida? Ela, não. Aí, para que eu fui falar isso, né? Então é o Eli aqui, tu tá bêbada, né? Ela, não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Essa mulher está aflita, eu ainda venho dizendo isso, aparta de ti o vinho, deixa disso, mulher, coisa feia. Pelo contrário, ela mantém, ela não azeda, ela já está amargurada demais com os problemas dela, ela não precisa acrescentar mais um. E o texto então diz que depois disso tudo, dessa palavra do Eli, e essa oração onde ela se derramou perante o Senhor, o texto diz que ela foi o seu caminho, comeu, ela não comia nada, né? Estava sem querer comer nada, agora ela passa a comer, e o seu semblante já não era triste. É como se depois daquela oração ela só tivesse mais recomposta. Mudou alguma coisa na vida dela? Externamente, nada. Ela continua estéril, continua casada com o mesmo marido, convencido. A Penina continua irritando ela. Ela vai para o mesmo lugar, mas ela volta com semblante não mais triste. Aqui eu queria tirar uma lição muito importante para nós, especialmente você que vive tempos de crise, ou que sofre do mal do século, que é a ansiedade. Alguns de vocês eu vejo pelas unhas, né? Quer dizer, ainda tem unha? De tanto roer? Ou insônia que toma conta por causa das tantas preocupações? Ou nível de estresse elevado, exatamente por causa dos problemas não resolvidos? Deixa eu lhe dar um conselho baseado nesse texto. Transforme a sua ansiedade em piedade. Transforme a sua dor em devoção. Com Ana nós aprendemos isso.
Ana está em amargura de alma, então ela ora a Deus. Se está mais amargurada, ela chora e ora mais ao Senhor. Ela demora no seu orar. Olha a expressão dela: pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que eu estou falando até agora. Quanto mais crise, mais oração. Quanto mais angústia na alma, mais piedade. Quanto mais estiver sem vontade de até buscar Deus, vá para a igreja, mesmo assim. Não deixe que a crise, a depressão, a ansiedade lhe isole num canto e você vai ficar ali. Não quero comer, não quero ver ninguém e só se afundando. Não, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, transforme a sua ansiedade em piedade. Olha o que Ana fez. Ela se derramou perante o Senhor. Quando foi a última vez que você derramou seu coração diante de Deus? Quando foi a última vez que você se demorou no seu falar em oração? Alguns de vocês talvez não conseguem ficar 10 minutos orando. Afinal, não tem tanto papo assim com Deus, né? Está funcionando aí? Vamos começar a oração? Deus, tá ok? Deus, obrigado por esse dia, pela comida, pelo trabalho, pela igreja, pelos irmãos, em nome de Jesus, amém. Você não pode ficar muito tempo parado, então você já corta logo a conexão. Tem pessoas que não conseguem orar 3 minutos. Tem pessoas que não conseguem passar 1 hora de oração. Eita, pastor, se eu fosse eu também, né? Eu sei de uma coisa: quando a gente começa a passar por aflições, é um chamado de Deus também, uma oportunidade para a gente derramar nosso coração perante Deus. Porque quando está tudo bem, você não prioriza isso, mas na hora da crise, geralmente é a hora que a gente mais busca Deus. E eu vou te dizer mais: Deus às vezes deixa crises na nossa vida, tira umas, daqui a pouco vem outra, porque é uma forma didática de Deus nos manter conectados com Ele, porque quando a gente começa a viver paz e prosperidade o tempo inteiro, a gente amolece, a gente enfraquece, a gente esfria. A gente chega em casa e diz só assim: Deus, obrigado. Ou então você diz: eu tenho que dormir 8 horas para ter um corpo saudável. Mas quando você está em crise, você levanta às 3 da manhã e não consegue mais dormir com os olhos arregalados assim: meu Deus do céu, eu estou cansado, não consigo dormir, porque eu tenho um monte de problema na cabeça. O que você faz? Dobra o joelho no pé da cama, ora, chora diante de Deus, daqui a pouco até o sono vem. Mas quando está tudo bem, geralmente isso não acontece. Quando está tudo bem, você está muito descomprometido. Então, observe que as crises são oportunidades de Deus na nossa vida, para nós intensificarmos nossa busca a Ele. Salmo 27, no versículo 8, a Bíblia diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. O que é isso? É Deus chamando a gente para orar. E o salmista então diz: buscarei, pois, a tua presença, ao Senhor. Toda terça nós temos oração aqui, 5 da manhã. Quem vem? Quem entende que é importante isso. Ou, quando a crise estourar na sua vida, e você fala: tenho que ir lá orar, não é possível. Tenho que ir mais cedo orar com meus irmãos. Quando está tudo muito bem, às vezes a gente fala: 5 da manhã, pastor, só podia bater essa oração às 9, né? Ou no outro horário. Quando a crise vem, você fala: que bênção que tem essa oração na alvorada do dia. Que bênção poder buscar a Deus na madrugada. Que bênção poder ter essas oportunidades de encontrar alguém acordado agora, como eu, que não consegui dormir, para buscar a Deus em oração. Transforme a sua ansiedade, seu excesso de preocupação, suas crises em piedade, em devoção, em tempo maior de oração. Demore-se no seu falar, fale de coração, quem sabe nem na boca para fora, só aqui dentro, que às vezes você fala só da mente para a boca, para fora, mas não está falando o que está lá no fundo do seu coração. Aí as nossas orações podem se tornar orações monótonas, orações simplesmente com termos corretos. Você fala: que oração bonita teologicamente, que bom que seja assim, eu não sou contra isso não, pelo contrário, mas às vezes é só boa teologia colocada, mas está longe do coração todas aquelas verdades.
E às vezes Deus manda crises. Como diria um hino antigo, provações, Deus envia provações. E quando Deus manda as provações, é exatamente para nos provar e aprovar. Então, nesses tempos de crise, intensifique suas orações. Tem oração na igreja? Participe de todas elas. Mas não espere alguma programação da igreja, não. Faça a sua, em casa, no seu tempo. Busque a Deus, intensifique a sua busca a Deus. Pelo excesso de ansiedade é que eu falo até agora. Muita aflição, mais oração. Muita ansiedade, mais busca da presença de Deus. A coração em amargura, então chore diante do Senhor. Busque a Deus de todo o seu coração. Deus espera. Ouça Ele dizendo: ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. Deus está chamando o seu povo. Observe isso. Ouça o chamado de Deus diante das crises. Clame a Ele, Ele é o único que pode te ouvir. E aqui o detalhe: essa mensagem não é uma mensagem triunfalista, dizendo: olha, você vai orar e tudo vai mudar na sua vida. O desemprego vai embora, e todo mundo diz amém. O marido nunca mais vai dar trabalho, você amém. Meus filhos vão todos servir, vão ser uma bênção na minha vida, você amém. Oh, glória a Deus. Às vezes não vai mudar nada. Vai continuar sem dinheiro na conta, vai continuar tendo crise no trabalho, vai continuar com problemas interpessoais. Você tentou, mas não conseguiu resolver nada disso. E pastor, e para que adianta? Adianta porque agora você mudou em relação ao problema. Nunca deixe que situações externas mudem quem você é por dentro. Mas aquilo que você é por dentro fará com que você enfrente todas as situações externas com esperança e com a certeza: Deus está comigo. E você vai poder passar por tristeza sorrindo. Você vai fazer igual o Stargate Spafford, quando compôs seu hino, depois de sua casa em Chicago pegar fogo e suas filhas morrerem no naufrágio. E ele dizer assim: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Como que alguém pode dizer isso? Ele está bem, apesar das crises. Você não pode ficar bem porque tudo está bem. Chegou sorrindo hoje do trabalho que foi, me elogiaram. No outro dia, emborrado. O que aconteceu? Chegou triste do trabalho, me xingaram. Ou seja, você vai ser de acordo com as circunstâncias, os outros vão ditar quem você é? Não, meu irmão. As circunstâncias não devem dizer quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, amados e queridos e ouvidos pelo Pai. E isso nos basta, e vamos olhar as circunstâncias externas e vamos enfrentá-las, cientes do nosso valor em Cristo, cientes de quem nós somos, e com essa certeza a gente pode prosseguir, firmes e inabaláveis, servindo ao Senhor. Ana voltou daquela oração, seu semblante não era mais triste. Ana já está feliz, não mudou nada, mas ela mudou. O mais importante não é você ter o resultado de alguma coisa, é você mudar em relação a Ele. Deixa eu dizer mais uma coisa nesse sentido, porque eu vejo muitas pessoas ansiosas hoje em dia. Se você não tratar a sua ansiedade de maneira bíblica, ansiolíticos não vão resolver, vão amenizar. As medicações para depressão vão lhe controlar por um tempo, mas não vai resolver. Você precisa resolver isso da maneira mais eficiente, que não é apenas paliativos que vão lhe ajudar, mas você precisa mudar de dentro para fora. Se você só ficar bem quando tudo ao seu redor ficar bem, isso mostra a sua fraqueza de espírito, sua fraqueza espiritual, e que você precisa de maior amadurecimento. Como é que a gente sabe que alguém é maduro, que é forte, que é firme? Olha o que ele está enfrentando e veja como ele está reagindo. O apóstolo Paulo dá uma lista de problemas que ele enfrentava, contrasta com os falsos apóstolos, e Paulo diz: passei por isso, aquilo, outro, mostrando as evidências de que Cristo está comigo. Ou seja, era para a gente olhar Paulo e dizer: Paulo, eu estou com uma pena de ti, e Paulo olhasse para nós assim: eu estou com pena de você, com essa sua vida miserável. Mas Paulo não, Paulo sofreu naufrágio, sofreu chicotada, apedrejamento,
mordida de cobra, naufrágio. A gente falava, esse homem é amaldiçoado, não é possível, tanto problema acontecer na vida dele. Mas isso tudo era externo. Paulo continuava firme, servindo a Deus. E é assim que nós também devemos viver. Então, não espere as coisas melhorarem para você ficar bem. Fique bem em Cristo. E aguarde as coisas melhorarem. Mas fique resolvido dentro de você. Tem crises no seu casamento? Oremos para que elas resolvam. Mas não fique bem só quando resolvê-las, não. Fique bem apesar delas. Como que eu posso ter isso? Tendo a sua fé firmada em Jesus, um ancoradouro seguro, onde nós temos firmeza. Tem pessoas que têm tanta ansiedade que elas precisam resolver logo as coisas. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu era bem assim. Eu queria uma coisa, eu tinha que comprar. Deu vontade de comprar um chapéu. Eu vou comprar. Vim em 4 lojas, 5, 6, só parava quando comprava. Aquilo ali era quase uma compulsão na minha vida. Hoje em dia, você deve até mesmo fazer coisas do tipo, eu quero muito isso. Deixa para amanhã. Você já viu que quando você quer muito uma coisa, você quer para quando? Não, deixa para segunda. Não, mas eu preciso desse negócio hoje. Tá bom. Aí o pessoal, posso te entregar semana que vem? Não quero hoje. Tem que ser agora. Amanhã já é ainda argumento bíblico, né? Amanhã pertence a Deus. Não. Às vezes você mesmo vai dizer, vamos ver isso depois. A gente vê isso depois. Comece a dosar a sua ansiedade. Ansiedade não é um mal só da época de Ana, não. É o mal da nossa época. Tem afetado você? Não fique bem quando as coisas se resolverem. Porque se você ficar bem só quando as coisas se resolverem, não está resolvido o problema da ansiedade na sua vida. Como é que você está? Agora eu estou em paz, graças a Deus. Não cresceu nada. Eu prefiro ouvir daqueles assim, pastor, está difícil, problemas aumentam cada vez mais, a gente chega a dar pena de ouvir, mas a gente se enche de ânimo e de coragem quando aquela pessoa na crise diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que Deus é bom, mesmo que eu não esteja vendo seus atos de bondade na minha vida agora, mas eu sei em quem tenho crido. Rapaz, isso é uma fé revigorante. Está do lado de pessoas assim, anima a gente. Perdeu um ente querido, mas eu estou com esperança no Senhor. Perdeu o emprego, mas eu sei que Deus me suprirá. Estou enfrentando momentos difíceis na minha casa, mas eu sei que Deus está presente. Isso me basta. Meus irmãos, aqui é um exemplo de fé vigorosa. Essa é uma fé que nós precisamos desenvolver. É isso que nós vemos acontecendo na vida de Ana. Pastor, mas eu não tenho essa fé. A Ana também não tinha, mas parece que Deus usou essas aflições, essas crises, para despertar isso nela. É por isso que você também tem passado por momentos difíceis. Deus está querendo trabalhar seu caráter. E o caráter dos filhos de Deus passa por uma busca de piedade, de santificação, de solidificação nas palavras de Deus, para que você fique firme, independente do cenário externo. Eu estou bem. O mundo está se acabando, mas eu estou bem com Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O mundo se acabando e você naquela paciência maior do mundo. É assim que você deve viver, como servo de Deus. O semblante de Ana já não era triste. Vamos para a última parte do texto agora, irmãos, versos 19 a 28. Acompanhe comigo a leitura que farei. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que bem te agrade.
fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. O Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Meus irmãos, que maravilha! Deus honra quem persevera, e Deus concede graça aos humildes. Como é bom a gente esperar em Deus. Eu disse ali que você não precisa ficar feliz só quando Deus conceder, tem que ficar feliz antes. Mas a boa nova agora é que Deus atende nossas orações. Se as orações não foram atendidas, pode ser que elas não foram atendidas ainda, elas vão ser atendidas. Ou pode ser que Deus não lhe deu porque não era para a sua glória, que às vezes a gente pede cada coisa, né? Já vi muita gente se aconselhando comigo, dizendo: pastor, eu pedi tanto por aquilo, mas parece que agora eu estou meio arrependido, não devia ter pedido. Depois que conquistou o que queria, aí viu que não era bem aquilo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, baseado nesse texto. Como é bom a gente ver Deus honrando aqueles que perseveram. Deus nunca ia dar para Ana um filho só porque ela está irritada por causa da Penina. Deus não vai lhe dar as coisas porque você está bravo. Tem igreja ainda que ensina assim: você precisa exigir de Deus. Senhor, deu meu dízimo, o Senhor agora está comprometido agora, porque o Senhor disse na sua palavra, agora o Senhor tem que me dar. E eu determino em o nome do Senhor que vou fazer isso. Nós não temos esse tipo de teologia. Nós nos quebrantamos diante de Deus e dizemos: Deus, nós não merecemos nada. Meus atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Mas pela tua graça, Senhor, me conceda. E Deus pode honrar esses pedidos, atendê-los no tempo certo. Foi o que ele fez com a Ana. Lembrou-se, olha a expressão que tem lá, não é que do nada ela ficou grávida. Verso 19: lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho. No tempo certo, no tempo de Deus, chegou a criança. Quem sabe alguém que está querendo engravidar, diga: pastor, mas meu tempo já está passando, né? Já estou com 36, já estou com 40. Como é que se não vier logo? Só lembra de Sara, irmã. Se Deus for lhe dar algo, Ele pode lhe dar no tempo que for. Aguarde. Também eu nunca mais vi ninguém com mais de 80 anos tendo menino também, né? Então a gente vai aplicar de outras maneiras isso, mas a gente sabe que é Deus quem nos concede. Então aguarde. Seus pedidos são lícitos, apresente diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde as coisas se clarearão. Deus não deixará seus filhos sem atenção. O texto então diz que aquela mulher coabitou com seu marido, ficou grávida, daqui a pouco está lá: meu Deus, não acredito, vou ter um menino. O menino nasceu, botaram o nome de Samuel, exatamente por causa do significado do nome, do Senhor o pedi. E agora, com essa grande bênção desse pequenino, chega o tempo de Eucana aí para adoração na casa do Senhor, e aí a Ana fala: eu não vou esse ano, deixa o menino desmamar, porque na hora que eu for também, eu vou cumprir meu voto a Deus. Qual foi o voto que ela tinha feito? Se o Senhor me der um filho, eu consagrarei todos os dias da minha vida. Então ela fala: eu vou desmamar o menino, depois que o menino crescer, aí nós levamos para lá. Mais à frente nós vamos ver esse menino vivendo agora junto com o sacerdote Eli. Mas antes disso, nós temos aqui aquela mulher que foi honrada na sua fé. Deus lhe atendeu, ela honrando a Deus, depois trazendo o seu filho. O texto então diz que o menino era ainda muito criança
E eles foram até lá e ela não queria passar na cara do Eli, viu? Porque tem a mulher que fala, eu vou passar na cara daquele Eli, miserável. Ela toda piedosa, irmã querida, irmã crente. Ela fala, sacerdote Eli, olha só, meu querido, eu queria dizer para o senhor lembra daquela vez que eu estava aqui orando, chorando por um filho? Sim, aqui o menino, aquele menino, o senhor disse assim, ó, ache mercê a tua serva diante de ti, e você foi feliz aquele dia que o senhor falou comigo assim, aqui o menino agora. É uma realidade. Eli, juntamente com ela e todos que ali estavam, adoraram a Deus e celebraram por essa grande conquista. Deus honra quem persevera. Persevere, irmão, pedindo. Quem sabe você está orando hoje pela conversão de alguém. Pastor, parece que não é eleito de Deus. Você não sabe. Continue orando, morra orando. Mas não desista de orar por aqueles que estão afastados, porque o desejo do seu coração é nobre, que alguém seja salvo. Continue orando. Persevere. Está enfrentando crises e quer resolver, ore por isso, busque isso, ainda que você não veja a resolução, mas continue buscando. Deus uma hora pode atender e reverter todo e qualquer quadro, mas espere no Senhor com humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Meus irmãos, nessa passagem então, nós podemos aprender sobre esse Deus que levanta pessoas para os seus propósitos. E aqui nós temos a história de Deus levantando Samuel. Sabemos agora como foi a origem dele. Num tempo de crise que o povo vivia e que também é refletida no relacionamento de Ana, nós vemos o clamor dela, assim como o povo também clamava por um tempo de mudança, até que chega o momento que Deus levanta o seu profeta, trazendo ao mundo o pequeno Samuel, que há de se tornar o grande líder daquele povo. Dessa história nós podemos tirar essas lições que eu já falei, e eu repito elas agora: enfrente os obstáculos, pois eles fazem parte da nossa vida. A caminhada do povo de Deus não é feita só de situações favoráveis, vão surgir situações desfavoráveis. Então continue crendo, continue firme, servindo a Deus. Não deixe que fatores externos mudem quem você é por dentro. Transforme sua ansiedade em piedade. Muito sofrimento, mais devoção. Muita ansiedade, oração mais demorada. Vamos buscar mais a Deus, intensifiquemos nossa busca a Deus, até que o nosso semblante já não seja triste, ainda que nada tenha resolvido. E Deus honra quem persevera, e Ele concede sua graça aos humildes. Aguarde, Deus pode atender e mudar, reverter os quadros que hoje você está vivendo. Deus tem levantado homens para salvar o seu povo. Deus levantou Josué, Deus levantou Moisés, Deus levantou vários juízes, Deus levantou Samuel. E aqui nós temos as primeiras informações de como foi o nascimento dele. E esse homem vai ser usado por Deus para governar o seu povo, para transformar a vida do seu povo, fazendo exatamente a transição daquele período nefasto da época dos juízes para uma época agora que o povo vai chegar no seu apogeu do reino de Israel nos dias dos primeiros reis. É Samuel, o último dos juízes, o primeiro dos profetas. Ele é que vai fazer essa transição. A vida de Samuel, um homem que foi concebido por obra de Deus, por ação de Deus sobrenatural sobre a vida de Ana, que era estéril, aponta para o maior de todos os homens já levantados nesse mundo, Cristo. Cristo é superior a Samuel. Seu nascimento foi um milagre muito mais glorioso do que o de Ana. Ana tinha sua madre cerrada. Jesus Cristo nasceu de uma virgem que nunca havia tido contato com nenhum homem. É interessante que Samuel vai viver, conforme nós veremos, de maneira espetacular, e seu exemplo vai inspirar pessoas. O exemplo de Cristo não apenas inspira pessoas, mas salva pecadores, levando-os das trevas para a luz. Assim como Samuel foi um profeta de transição, Cristo é aquele que nos tira do período das trevas
e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É Ele quem nos dá essa bênção. Em uma época de crise como a que nós vivemos, devemos lembrar: Jesus Cristo é aquele que pode nos ouvir, nos atender e nos socorrer em todas as nossas adversidades. Que Deus em Cristo nos abençoe, para que a nossa fé esteja firmada tão somente no Senhor Jesus, e que você possa, mesmo em meio às crises e adversidades, confiar plenamente em Deus, porque Ele é sempre presente nos momentos de angústia. Confie nele, descanse nele, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe